O programa de hoje recebe uma convidada muito especial. Ela é autora dos textos teatrais Por Amor ao Mundo, Tempo de Solidão, Desalinho, Deixa Clarear, Eles Não Usam Tênis Nike, dentre muitos outros. Autora, dramaturga, roteirista, diretora de teatro, poeta. Ela também teve sua experiência como atriz na Escola Martins Pena e na Unirio. Foi idealizadora do projeto Grandes Minorias, que fez a ocupação do Teatro Glaucio Rocha, e atualmente é roteirista da série República do Peru na TV Brasil. A sua parceria frutífera com Domingos de Oliveira lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Texto em 2006 e o Kikito em 2008. Em 2014 foi a vez de receber o Prêmio APTR pelo espetáculo Desalinho. Eu sou Gabriel Borges e hoje a nossa conversa sobre teatro é com a dramaturga Márcia Zanelato. Márcia, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande te receber aqui, poder conversar sobre teatro, né? Obrigada. Eu acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é escrever para o teatro hoje? Eu não trabalho só com teatro, né? Em termos assim, de mercado, seria, não sei, talvez impossível, entendeu? Viver só como dramaturga, porque é um mercado que oscila muito. Você está sempre começando do zero, entendeu? Cada ano é um desafio, cada peça é um desafio. São muitas variáveis dentro de um espetáculo para chegar a ser sucesso de crítica, de público, ter casa lotada, né, que é o mais importante. Você conseguir se comunicar com as pessoas, elas quererem ver sua peça. São muitas variáveis que saem do controle do autor. Na verdade, o autor não tem controle nenhum em momento algum. Então, assim, seria muito difícil viver só de teatro. Então, a maioria, hoje em dia, dos dramaturgos trabalha com televisão, trabalha com outros projetos específicos. Eu hoje sou produtora também. Eu criei uma empresa para administrar meus projetos, para conseguir captar recursos e tal, né? Então, como mercado, dou aula, dou muita aula, adoro dar aula, então tem muita demanda por aula. A economia do dramaturgo vai se formando dessa forma, né? Alguns dramaturgos também acabam dirigindo para ter mais controle da obra. Você dirigiu uma companhia de dança, né? De companhia de teatro dança, mas isso já tem mais de 10 anos. Eu tenho preguiça de dirigir. Mas em termos de processo de criação, meu filho agora está estudando teatro, está fazendo CAU. Ontem à noite a gente estava lendo Pirandello e conversando sobre o quanto é difícil escrever para teatro. É mais difícil muito mais difícil do que um romance, muito mais difícil do que uma biografia, né, que eu já passei por duas, muito mais difícil do que poesia. Não tem nada mais difícil em termos de escrita do que escrever para teatro, porque ela é uma escrita lacunar por natureza. Em que sentido? No sentido de que um livro, quando você lê, você escreve um livro, ele se completa, né? Então ele vai direto pro leitor. Você escreve o livro, ele vai pro leitor e ali a relação está completa. No teatro, você vai passar pela fisicalização do que você está escrevendo. E nesse processo de fisicalidade, de fisicalizar... Quer dizer, quando o texto toma forma, né? Quando ele é encenado, ele adquire muitas camadas, muitas camadas. Se você criar uma obra excessivamente completa, e esse é o grande desafio do dramaturgo, se a obra é excessivamente completa, ela endurece, entendeu? Ela endurece no palco, ela fica muito pesada, porque não tem espaço para uma camada de direção, para a camada de cada ator, para o entre que ocorre entre o texto e o diretor, tem um espaço vazio que é muito pleno, ele é cheio de significado. Essa relação com os outros elementos. Com os outros elementos. Direção. E aí vai entre essa lacuna, ela é o DNA do texto para teatro. E ela está presente em todas as relações, em todas as articulações. Eu costumo dizer que quando você está escrevendo uma peça, você está disparando um enigma, entendeu? Não é uma obra fechada, completa, é um enigma. É o pontapé inicial
da obra que vai se formar, né? Exato. O Carrière fala que é a crisálida, que o roteiro é a crisálida, o filme é a borboleta, entendeu? Então existe uma iminência, você tem que escrever algo que contenha a iminência de um mundo. Tá. Entende? Entendi. É muito misterioso isso, é uma escrita muito misteriosa. Então ela tem várias coisas que você precisa pensar enquanto está escrevendo, principalmente assim, no ator, né? O quanto você tem que deixar alguma coisa, você tem que criar uma frase que ela possa ter o sentido que o ator queira dar para ela. Quer dizer, tem que contar com o trabalho de criação do ator. Exatamente. Também. Se você não faz isso, se você não escreve para o ator, você escreve um texto maçudo, entendeu? Ele fica pesado. O ator não tem o que colocar ali dentro, não pode ser explicativo. Essa é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos: não expliquem nada. Dramaturgia não explica nada. Dramaturgia não descreve e não explica. Ela excita, ela convoca, entendeu? Ela te chama a completar. Se você consegue fazer o teu espectador delirar junto contigo, jogar as imagens dele naquilo que você está propondo, incrível. Acho que o cinema de arte tem isso também, né? Ele tem um espaço para invenção. Mas é muito técnico, A primeira vez que eu entrei no set, eu não sabia como me comportar dentro do set. Era tanta gente, tanta máquina, e que eu fiquei absolutamente perdida. Foi num filme do domingo, eu fiquei absolutamente perdida ali dentro, né? O teatro não, ele é muito artesanal. Você fez hoje de um jeito, amanhã vai ser totalmente de outro jeito. Eu acho que é o espaço da experiência, né? Quando acontece, quer dizer, essa relação ao vivo com o público, como acontece ali, né? Teve algum texto específico que você escreveu já pensando em algum ator ou em alguma atriz, ou não? E isso acontece depois mesmo, ao longo do processo de formação? Muitas vezes eu escrevo para o ator, eu tenho muita paixão por ator. Por Amor ao Mundo, enquanto com Hannah Arendt, né? Ele foi escrito para Kelsey Cardi, que é uma atriz que eu amo e que eu aprendo muito vendo a Kelsey trabalhar. Eu trabalhei com ela no Desalinho e ver a Kelsey ensaiando Desalinho, eu amadureci muito como autora. E eu adoro a Carol Ferman também. Então eu queria uma peça para a Kelsey e queria ver o jogo dela com a Carol também. A gente funcionou muito bem, eu, ela e o Isaac Bernard, né? Mas eu escrevi pensando na Kelsey. Falei assim, quem? Kelsey. O que eu vou escrever para Kelsey? E aí eu me lembrei da Hannah Arendt, lembrei do filme primeiro. Falei, nossa, aquela mulher é tão importante para isso tudo. Eu tenho um engajamento natural desde sempre. Assim, fui presidente de centro cívico na escola, com 16 anos, 15 anos. Quer dizer, sempre teve essa ideia. Sempre fui muito engajada, entendeu? Eu não sou indiferente aos movimentos sociopolíticos do país, nunca fui. Meu primeiro poema se chamou 1964. O primeiro poema de destaque, premiado, assim, era sobre a ditadura militar. Então, o Brasil está muito preocupante, né? E a Hannah Arendt é uma pessoa que eu fiquei pensando, nossa, a gente tinha que trazer a voz dela, né, de novo. Tinha que falar sobre as coisas que a Hannah falou. E eu cheguei na Hannah pensando na Kelsey, entendeu? Alguma coisa para a Kelsey. E a Kelsey é uma pessoa engajada, a Kelsey é uma pessoa que sente e pensa muito o mundo. Então me pareceu uma composição muito boa trabalhar para ela. Eu sabia também que fui fazer um pitching no Centro Cultural Banco do Brasil para defender o projeto, né? A gente pegou uma pauta muito boa lá, mas tinha que provar para eles que era um bom trabalho. E aí a gente fala, nossa, mas Hannah Arendt é muito difícil. Filosofia e cena, você tem certeza? Eu falei assim, olha, sozinha eu não sei não, mas com a Kelsey e o Isaac, quando você estreia uma peça, você sabe disso, você é de teatro, ela normalmente é um bebê com cara de joelho, né? Igual o bebezinho, ela
Por isso que eu detesto estreia, assim, quase não vou à estreia, porque normalmente elas são obras muito... É o público... Acabou de sair, né? É no entre a obra e o espectador que vai se formando alguma coisa, que ela vai virando alguma coisa. Quer dizer, à medida que vai acontecendo, né? É incrível isso, é impressionante, é um fenômeno de comunicação muito raro, porque a obra tem a gente tem uma sensação de que ela já existe em algum lugar, de alguma forma. Isso muitos grandes autores falam sobre essa sensação de uma pré-existência da obra, e depois que você estreia ela, você vê de novo que ela ainda não existe, e que aí ela vai começando a existir conforme o que vai acontecendo entre ela e a plateia, que é mais ou menos o tempo, entende? A plateia como uma manifestação do tempo 2016, o tempo que a gente está vivendo, o mundo, os ataques, os atentados, e o terrorismo, e a economia, e a sociedade, e os transgêneros, e os índios, e o racismo. Isso tudo é um magma, né? Tem um magma que envolve a Terra. É um magma do desenvolvimento humano, do pensamento humano. E isso é colocado em relação a isso de tempo também, né? E aí, quando a obra começa a lidar com esse tempo, aí você começa a ver o que ela é. Às vezes ela é água, ela não dá em nada. Deus me livre guarde, é horrível quando acontece. Mas às vezes acontece, ela não dá em nada. Ela não está dialogando com aquele tempo. Você nunca sabe. Ô Márcia, você tinha me falado sobre o empenho, né? O engajamento que você tem desde antes, né? Desde muito nova, e que você foi trazendo isso, eu acho, ao longo da sua produção, né? Eu queria te perguntar, porque às vezes, quando se tem uma peça de teatro e que às vezes é um trabalho que é engajado, que é empenhado, às vezes é até taxado de teatro panfletário, né? Eu queria tentar entender como é isso, quer dizer, como sai desse lugar e na verdade é uma possibilidade de ser um texto que problematiza, que fala, que sai da angústia, que traz todas essas questões, mas que também traz a sutileza, que traz a poesia e ele acontece. Porque eu tava lendo, eles não usam tênis Nike, a relação é da Rosa, é um amor, né, da Rosa com o criminoso, né? Então, quer dizer, como que acontece? Como que ele sai desse lugar e na verdade, ele problematiza, mas vem todo carregado de poesia, né? Desse relance poético. Na verdade, eu acho que as coisas não estão muito distantes, não, sabe? O Neruda era super engajado. Totalmente. O Drummond também. Aliás, o Drummond previu o problema que a gente está vivendo agora lá de Mariana, nessa tragédia, né? O Drummond previu num poema. Não está muito distante, não, porque na verdade eu acho que o poeta, mesmo Shakespeare, com todas as suas peças de império, ele fez uma radiografia do poder, uma tomografia ultrassonorizada do poder, muito incrível, né? Uma investigação poeta. Não tem obra mais engajada do que a de Shakespeare, entendeu? Ele viu tudo, ele explicou o poder para todos nós, né? Então, assim, tanto que hoje em dia uma atualização da obra do Shakespeare é o House of Cards, né? Você é inspirado nas peças de poder do Shakespeare, de Império, e se você quiser entender os movimentos políticos contemporâneos, vê House of Cards. Ele vai te explicar, entendeu? Como é que é, como é que funciona a política, né? Então na verdade não está muito distante. Estar sensível ao tempo presente envolve essas duas instâncias, que é a do singular e a do plural, entendeu? É claro que, assim, muito mais do que o golpe do PMDB sobre a Dilma agora, se o teu namorado te der um pé na bunda de uma hora para outra, você vai sofrer muito mais, óbvio, entendeu? Sabe, qualquer crise afetiva doméstica te joga muito mais no chão do que uma crise política social do país, é óbvio isso, entendeu? Mas esse atrito entre o singular e o plural, por exemplo, né, eu sou gay, se eu não tenho políticas públicas no meu país que estimulem as pessoas a viverem na diversidade, que deem conta da minha existência. Da minha existência, eu vou sofrer violência na rua.
Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Então, Físico, singular verdade. e plural, ou então vou ter que viver dentro do armário, que é o caso de muitas gerações, até os nossos pais. Com certeza. Muitas gerações viveram dentro do armário, viveram vidas duplas com medo da violência e do achaque, né? Então, assim, as políticas públicas, a discussão social, ela tem que dar conta do singular. Não tem jeito. A gente tem que, open mind, tem que criar políticas e aí tem que ser engajado. Se você não for engajado, vão morrer mais 5 garotos dentro do carro pelos policiais, vai continuar acontecendo isso tudo, o Brasil vai continuar sendo um país extremamente racista, entendeu? Se você não usar da tua voz, você tem voz, né? Quando eu ganhei o prêmio PTR, foi uma surpresa, não esperava nunca ganhar o prêmio. Mas aí, quando eu vi que eu tinha um microfone na minha mão e eu tinha que dizer alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu assino, aquele átimo que é entre falarem o seu nome, você tá com o microfone na mão na frente de uma plateia, eu falei assim, gente, se eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu dediquei o prêmio à minha equipe, tá, não sei o quê, e a minha família, a Juliana, minha mulher, o meu filho, o Gabriel. Aí eu falei, nós somos uma família, apesar do Congresso estar achando que não. Foi suficiente, foi a frase engajada da noite. Mas a gente tinha que falar. E você tinha aquele espaço. Tinha que falar. Eu não podia usar aquele microfone só pra mim, entendeu? Tinha que usar aquele microfone para falar de alguma coisa que é importante para nós. Eu comecei a fazer teatro em 89, comecei a estudar teatro em 89. Era a época do besterol, ninguém queria falar em política, entendeu? Ninguém queria, a gente estava numa ressaca da coisa da ditadura, muita gente tinha morrido. O teatro queria sacanear, o teatro carioca ele queria sacanear, ele queria zoar, entendeu? Agora a gente tem um outro perfil, a gente até tem uma zoada, mas é uma zoada com uma outra postura, uma postura... Que tem um posicionamento, né? Exato, uma postura Porta dos Fundos, por exemplo, né, que é liderada por aquelas cabeças incríveis, aqueles garotos hiper engajados e que conseguem fazer humor com isso tudo. Que é inteligente. Muito inteligente, adoro eles. E a gente agora está num momento em que é necessário. Eu fui ver, não vou dizer qual é a peça, eu fui ver uma peça agora recentemente e a discussão entre os amigos sobre a peça era assim, gente, não dá mais, não dá para fazer uma pecinha boba no teatro, assim, a gente não quer mais isso, vamos falar sério, pode rir, não é falar sério no sentido de que não vai ter humor, não vai ter comicidade, mas assim, vamos tocar real, porque a casa caiu, galera, a gente está numa das maiores crises sociais que o país já viveu, tudo rachado. Então, assim, vamos deixar cair essa estrutura antiga, aristocrata, racista, babaca? Então a gente vai ter que bater até ela cair, para que alguma coisa renasça. Então, a nossa postura, a cena hoje, como artista, ela não pode passar alheia a isso. Isso tem que acontecer, né? Acho que o público não quer. Eu tive uma experiência maravilhosa esse ano, passar anos agradecendo isso. Eu estava com o Hannah Arendt no CCBB e o Eles Não Usam Tênis Nike no Glauci Rocha, ao mesmo tempo as duas casas lotadas, cada uma com 170 lugares, de quarta a domingo. As duas casas lotadas, duas peças engajadas, duas casas lotadas. Quer dizer, tem um espaço e o público tem a necessidade dessa discussão, Eu né? acho que tem. Total. Eu acho que tem, porque hoje a gente está num momento no país que não tem como. Outra peça que estava junto comigo no CCBB era a peça do Silvério, o BR Trans. Lotado todos os dias. Sempre. Todo mundo queria pensar a questão do transgênero, do travesti, do transexual no Brasil. Eu queria a cena, queria o teatro para pensar nisso. Eu trabalho muito com novos dramaturgos, até para acordar, para não me deixar ficar nos vícios do mercado, entendeu? Então eles chegam com... Se você dá um empurrãozinho, eles jogam fora toda aquela estrutura clássica de herói, de crise, de clímax, de diálogo
exato e de um realismo, que o Brasil tem um saco, né? A gente trabalha muito com realismo, e um realismo muito naturalista. Mas se você der um pouquinho de formação para eles jogam isso fora e você começa a ter um diálogo artístico lá em cima, entendeu? Lá no alto. Você começa a pensar dramaturgia de uma maneira... Eu vejo muitas coisas nascendo nas oficinas e sala de aula que eu queria muito que fossem encenadas, queria muito que tivessem no mercado. Se elas estivessem no mercado, a gente teria um mercado muito diferente do que a gente tem no Rio. Mas as coisas estão mudando, eu tenho muita esperança, eu estou vendo muita gente conseguindo fazer, os críticos muito interessados nas novas formas de fazer, muito mais diversidade na crítica do que tínhamos antes, entendeu? A gente tem agora o Rafael Teixeira colocando, por exemplo, o BR Trans com 5 estrelas na Veja. Isso é uma loucura. É sensacional, entendeu? É assim, uma coisa que a gente nunca teve antes. É inacreditável. Inacreditável, né? Então, assim, tem hoje muita diversidade. A gente tem uma crítica no Rio de Janeiro mais interessante, mais ampla, porque ela também ajuda. Tem todo um mercado que funciona ali, críticos, editais, jurados de editais, curadores de prédios, enfim, de casas, quem vai fazer o que aonde, né? Os curadores dos teatros. Então, tem todo um mercado que precisa muito pensar e que a crítica tem que iluminar esse mercado, entendeu? Ela tem que, não é se é bom ou não é bom, essa é besteira, é bom ou não é bom, não interessa, porque às vezes você não gosta da peça, você fala assim, não gostei, mas você não gostou porque você ainda tem que se adaptar às leis daquele mundo. A peça é muito inovadora, entendeu? Ela ainda não entrou na cabeça deles, não gostei. Às vezes eu saio de uma peça, não gostei, daqui a 2 semanas eu amo a peça. E às vezes eu saio, adorei essa peça, e daqui a 2 semanas ela não existe mais pra mim. Já esqueceu. Então assim, eu me expressei mal, não é que ser bom ou ser ruim não é importante, é gostar ou não gostar é que não é importante, entendeu? Porque se você gosta, dependendo dos motivos pelos quais você gosta, é ruim. Entendeu? E dependendo dos motivos pelos quais você não gosta, é muito bom. Então é muito complexo, né, esse lugar da arte. A gente realmente precisa que a crítica se qualifique cada vez mais para que ela possa ter esse diálogo com quem está fazendo e a gente ir pensando nos porquês das coisas. O que faz a gente gostar ou não de uma peça, né? Ela se completar ou não como obra, né? Muito difícil. Para mim funciona assim, o material me interessa, por exemplo, né? Quando o Otami me chamou para escrever, falou para mim, eu queria escrever uma biografia. Eu falei, uma pessoa, né? Na época ainda era mulher, uma pessoa de 33 anos, uma biografia, que biografia? Eu fui conversar com ela ainda na época, né? E aí ela me falou que estava muito afim de entrar no processo de transexualização. Aí eu falei, opa, isso é um livro. Bom tema. É isso. Isso a gente faz um livro sobre isso. Vai ser incrível, a gente vai buscar os elementos da sua vida, desde criancinha, dos seus pais e tal, mas com vistas a discutir esse assunto, entendeu? Mas eu sabia que ele seria um livro para dois focos, assim, pais, muitos pais, até pais de homossexuais e de transgêneros também, né? E jovens, porque a juventude está lidando muito com essa questão trans. As pessoas estão muito mais abertas, as pessoas de 16, 17, 20 anos hoje, elas estão muito mais antenadas com isso do que a gente quando tinha 16, 17 anos. E as pessoas que, na verdade, eu acho que querem entender isso. Como é que é esse processo de transexualização, né? Porque eu dou aula, eu vejo meus alunos, às vezes eles têm essa curiosidade, às vezes a escola não permite, né? Não dá essa abertura, mas eles querem entender. Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque virou uma demanda. E eu acho que a gente está vivendo uma das coisas lindas dessa
dessa nossa crise social é a demanda por singularidade. A gente estava até muito pouco tempo, eu sou de 70, eu tenho 45 anos hoje. Então eu vivia uma sociedade anos 70, anos 80, anos 90 muito encaixotada. Existe uma demanda que tem tudo a ver com a internet, claro, mas uma coisa espelha a outra, né? As pessoas querem ser elas mesmas, a demanda da singularidade. E o transgênero é muito singular. Entendeu? O processo do transgênero é mais do que tudo um processo de autovalidação, validação da sua própria percepção. Sim, o mundo me vê de um jeito, mas eu me vejo de outro. E eu quero validar a minha autopercepção. Então, por isso que o livro do Tami também me interessa nesse sentido, que é um livro sobre autovalidação, sobre você aceitar a tua singularidade. E aí, o traçado do livro, a estrutura do livro, ela é toda em parágrafos, eu não chamo nem de capítulos, eu chamo de trechos, entendeu? De trechos muito curtos. Por quê? Porque eu quero lidar com o fôlego dessa gente nova que lê na internet. Entendeu? Então tem que ter um poder de síntese. Assim, raros trechos têm mais de 2 páginas. Pouquíssimos. A maioria dos trechos tem no máximo 2 páginas. Entendeu? No máximo. Alguns têm meia página. Como ele é feito de peças pequenas, entendeu? Ele é quase um índice. Você sabe do que você quer saber. Aí isso me interessa. Qual é o momento que seria necessário? Minha Namorada é Homem, que é o capítulo em que a Andressa, que é uma parte muito importante do livro, imagina, você está namorando uma mulher, ela é uma mulher masculina, né, sapatão, normal. Tá, de repente, essa mulher começa a virar um homem. Então eu fui pesquisar políticas públicas, de onde nasceu, quais foram as primeiras cirurgias de transexualização, foram na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, ninguém nem sabe, né? Ninguém sabe. Porque olha só o que aconteceu. Os soldados eram mutilados, muitas vezes. Então teve que se criar uma tecnologia de reimplantação do órgão genital. No que se criou tecnologia para mexer no órgão genital, o pessoal animado dos anos 20 falou, opa! Vamos aproveitar! E foi aí que rolou a primeira cirurgia de transexual. Teve uma mulher que quis virar um homem. Esse percurso todo com biografia, roteiro, foi o que eu te perguntei, você acha que isso é uma demanda pro artista de hoje? Porque fala-se muito, o ator precisa ter essa versatilidade, o ator precisa ocupar a função de ator e também ter outras funções, né? Essa é do ser humano, ser humano. Está se discutindo muito isso, questão da formação, né? Graduação não é mais nada. Entendeu? Não é mais nada. E na Europa, cada vez mais, as grandes universidades, elas são multiformes. Você forma a tua academia do jeito que você quiser. Entendeu? Uma coisa que antigamente a gente fazia na pós, hoje está virando na graduação. Você vai puxar matéria, você pode puxar, vamos dizer, neurociência, com matemática e história. E a tua formação vai ser uma composição. Assim como tem profissões que estão surgindo e outras estão desaparecendo. O ser humano, eu acho que o ser humano do futuro, ele não tem uma profissão. Ele é um articulador, entendeu? Ele vai ter que se colocar no mundo como articulador. A imprensa está sofrendo terrivelmente com isso. Não existe mais o jornalista. Esse jornalista, como a gente pensava antes de redação, ele não existe mais. O jornalista hoje é um articulador também, com formações muito diversas, que pode ter muitos campos, mas ele é um mensageiro. Ele está em outro lugar. Aliás, tem muita gente que era da ficção, na hora de escolher uma profissão, teve que encaretar, ir para o jornalismo, precisa ter uma profissão. O que é você? Escritor de história em quadrinho? Não, vou ter que me enquadrar. E que estão voltando para a ficção, porque o jornalismo acabou. De uma certa forma, como ele era antes, ele acabou, né? Entendeu?
está se metamorfoseando. Eu acho que as profissões vão mudar, essa ideia de profissão vai mudar radicalmente. Tudo vai ficar muito mais rizomático, mais, sabe, rede de composição, de criação, muito menos vertical, muito mais diagonal e aberto em rede. Eu vejo assim o futuro. Acho que já está aí, a gente que está tendo que acreditar no que a gente está vendo. Sabe aquela coisa que o Eduardo, o historiador, esqueci o sobrenome dele agora, ele conta no livro dele que as primeiras caravelas que chegaram no Brasil, os índios não viam, porque nunca tinham visto uma caravela, então eles não viam. Eles não viam. Aquilo estava lá no horizonte, quem viu primeiro foi o pajé, que era um delirante. Aí ele conseguia ver o que ele nunca tinha visto. Então acho que a gente está aprendendo a ver o que a gente nunca viu antes. Isso que é maneiro, entendeu? Que esse novo mundo que está se abrindo aí na nossa frente. Mas ele já existe, ele está aqui. A gente que está aprendendo. Márcia, muito obrigado. Obrigada. De verdade, a gente só tem que agradecer mesmo você ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi muito especial, né? Pra mim também. De verdade, eu acho que tomara que a gente possa conversar sempre sobre teatro, sobre isso tudo que a gente está conversando, né? Que bom. Que aí é um lugar da gente se entendendo também. É isso aí. Né? Obrigado. E, gente, fiquem ligados no próximo programa. Em breve a gente está de volta. Teatro é isso, né? Vamos falar muito ainda. Obrigado.